Cara, o melhor em campo não foi o John Arias, eleito na transmissão da partida. Isso é culpa exclusiva do Fluminense, que empatou por 0-0 com o Borussia, fazendo Kobel o melhor em campo. O Fluminense fez do goleiro suíço do Borussia o melhor jogador em campo. Tá certo? Antes de mais nada, já deixa o like, comenta o que você achou dessa partida do Flusão, o último brasileiro que estreou neste Super Mundial de Clubes com mais um empate, né? Assim como o Palmeiras, que ficou no 0-0 com o Porto, né? Coincidentemente, os dois brasileiros que tiveram o maior desafio nessa primeira rodada acabaram empatando por 0-0 com dois clubes de duas ligas diferentes, né, com duas propostas diferentes. O Palmeiras 0-0 com o Porto, Fluminense 0-0 com o Borussia, um 0-0 que vamos ver, né, se vai ser bom com relação às próximas rodadas, já que o Mamelodi Sundowns ainda joga com o Slan. Hoje, né, dia 17, foi o primeiro jogo do dia, Fluminense 0, Borussia 0. E o próximo jogo, né, do Fluminense é justamente contra o Slan Hyundai, provavelmente o patrocínio aí. Mas é isso. Falando sobre a partida em si, cara, John Arias, o melhor por parte do Fluminense. Tá perfeito ele ter sido eleito o melhor em campo, tá? Que só criar uma polêmica, mas justamente dando méritos à excelente partida do Fluminense. Que inclusive teve a sua maior chance com o Kobel trabalhando de forma tranquila. Para mim não foi o chute de Everaldo de fora com o rebote de Nonato, em que inclusive o Nonato acerta na tomada de decisão. E o Kobel faz uma das melhores defesas, mais plásticas, mais bonitas que eu vi, sinceramente, em um jogo de futebol. Mas assim, a principal chance do Fluminense terminou num passe, num recuo ao Kobel, que foi quando o Everaldo sai cara a cara, hesita na corrida, talvez por característica, é um cara que, né, não vai ter essa condução muito acelerada, opta por travar esse jogo, ou será que ficou meio receoso frente ao gol? Porque independente, cara, de sua característica, ele estava muito perto, muito próximo da área. Um Cano, por exemplo, não seria o primeiro a correr também dali, mas tem a finalização, né, de longa distância que poderia, né, levar o Fluminense a uma finalização mais perigosa. Enfim, o Everaldo sai de frente pro gol, opta por travar, toca no Canóbio, que acaba chutando fraco com a marcação já em cima e um ângulo um tanto quanto desfavorável, né, pro Canóbio. O Everaldo ia chegar de cara, poderia driblar o Kobe, ou poderia finalizar mesmo, né, de onde ele chegaria, né, chegaria na meia-lua ali na entrada da área, conseguiria escolher o canto, se ele fosse conduzindo para ficar de frente com o Kobel naquele instante. Mas enfim, essa para mim foi a grande chance do Fluminense no jogo, apesar de não ter sido a melhor finalização, né? E essas aconteceram em diversas vezes, tanto no primeiro quanto no primeiro tempo. Primeiro tempo esse que comandado pelo colombiano John Arias. O John Arias, ele ditou o ritmo do Fluminense, conseguiu ser o John Arias do Brasileirão contra o Borussia Dortmund, recém vice-campeão da Champions, quase conseguiu uma remontada contra o Barcelona nesta temporada. Mais um clube europeu, né? Citei aqui no Palmeiras e Porto que o Palmeiras não jogava contra qualquer Porto, que todo mundo tava pintando que era só o terceiro colocado do Campeonato Português. Normalizaram, né, o terceiro colocado numa Liga Nacional. Tudo bem, de fato não era o melhor dos Portos, não é o melhor dos Portos, mas batemos de frente mais uma vez agora contra um clube alemão, o Borussia Dortmund, que vinha fazendo boas campanhas em mata-mata, como na Liga dos Campeões. E nesse ano não foi bem na Bundesliga, né? Mas tem grandes nomes, cara. O Thiago Silva hoje anulou um dos principais artilheiros do mundo, tá? Pouca gente sabe, mas o Guirassy, que ficou no bolso do Thiago Silva, é um dos maiores artilheiros do mundo, um dos artilheiros da Bundesliga. É um cara que eu, né, por muito desses fatores, escalei como capitão no Cartola. Tava muito descrente, inclusive, do Fluminense, né? Tanto pelo Fluminense quanto esperava mais do Borussia, né? Um time que iniciou aí com uma parte da frente de Brandt, de ADM, né? Então, um cara mais cognitivo, um cara de mais aceleração. O Guirassy, que é um cara de mais finalização, né? A própria zaga é muito forte. O Kobel, para mim, é dos melhores goleiros. Antes da partida que fez hoje, eu gosto muito do Borussia, né, na Europa, e acompanho sempre que consigo. Mas, cara, tanto decepção do Borussia, mais uma feliz partida do Fluminense, tá? Belíssima partida do Fluminense, já acabei de comentar do Thiago Silva, mas o Freite também foi muito bem, René, Samuel Xavier. Ninguém teve um erro drástico, né, inclusive. A trinca de volantes com o Hércules sendo esse cara, esse 5 mais pegador, mais desarmador, né, que inclusive no final do jogo, quando perde uma bola, vai lá, volta, recupera, né, então o poder,
de você estar no final do jogo tendo essa reação. O Hércules foi muito bem na partida. Os meio-campistas, tirando o Hércules, Nonato e Martinelli, chegando na área para finalizar, não à toa, né? Tudo bem que foi a partir de uma bola parada que o Nonato tem a grande chance, né? A grande finalização, melhor dizendo, do jogo. Para mim, a grande chance foi aquela corrida do Everaldo em que ele hesita, mas o Nonato tem a grande finalização do jogo com uma excelente defesa do Kobel. Não foi gol perdido do Nonato, o Kobel foi muito, muito bem no lance. Vejam por câmera lenta no ângulo de trás, cara. É impressionante o que Kobel fez naquela defesa, tá? Vai ser muito subestimada por ser um jogo de fase de grupos ainda, de Mundial de Clubes. Tudo bem que a competição já bota lá em cima, né? Mas ainda é fase de grupos, é primeiro jogo. Se fosse numa final, cara, essa defesa seria muito mais falada, porque o Nonato, pra mim, não perdeu, chutou bem, fez boa finalização, tomou a decisão correta, chutando de baixo pra cima, já que ele tava praticamente embaixo da trave, com força pra bola estufar as redes. O Kobel se recuperou muito bem da defesa que tinha acabado de fazer do chute de Everaldo, vai lá e pega o rebote também, de forma espetacular, né? O Nonato, que no primeiro tempo também já tinha tido o chute de fora, o próprio Martinelli arriscou de fora, né? O volante do Fluminense contribuindo para esse jogo ofensivo, e municiando o Arias, o Canóbio e o próprio Everaldo, que teve suas oportunidades, dentre elas, para mim, a melhor chance do jogo. No Borussia, tivemos o Kobel, que para mim é o nome da partida por conta do Fluminense, né, que fez com que o Kobel trabalhasse muito bem. Não que o Fábio tenha ido mal também, tá? No final do jogo, inclusive, fez uma baita defesa, né? Não fica muito para trás, mas o Kobel definiu mais a partida, na minha visão. Fez mais defesas em questão de números também. O zagueiro argelino do Borussia foi muito bem. O Borussia que teve suas maiores valências defensivas, cara. Tanto o Kobel quanto o próprio... Deixa eu ver se eu pego o nome dele aqui, o argelino. Ben Sabine. Enfim, deixa aqui nos comentários como é que pronuncia exatamente. O Ben Sabine, Rami Ben Sabine, zagueiro argelino. Curti muito, né? Mas foi isso. Justamente as maiores valências do Borussia foram jogadores de defesa, né? De um Fluminense que teve o dobro de finalizações, para ilustrar isso tudo que eu tô falando. Teve 5 chutes a gol contra 3 do Borussia, apesar de menos posse de bola, apesar de menos passes trocados, né? Teve mais escanteios do Fluminense, ou seja, conseguindo chegar na linha de fundo, né? E um Borussia que teve estreias, né? Do Job, irmã do Jude Bellingham. Cara, teve um lance que tava lado a lado, Job, Bellingham e Lima. A diferença é o dobro de tamanho e de força, cara. Absurdo, assim, né? Mas não contribuiu tanto. Inclusive, achei que negou um passe pro Ian Couto quando o Ian Couto entra no final do jogo, né? O Borussia poderia ter tido essa escapada pela direita. O Borussia que apostou em vários joias, né? Vários jovens aqui. O Bayo-Gittens entrando, o Chukwuemeka, o Nyenka, o próprio Ian Couto e o Job Bellingham são caras jovens, assim como o Giovanni Reina, né? O banco do Borussia é um banco bem jovem, né? Mas acabou ficando por isso mesmo, né? Acredito que a estreia é muito mais negativa para o Borussia do que para o Fluminense, que na minha visão, né, vai ter um bom enfrentamento aí nesse Mundial, tá? Encerra contra o Mamelodi Sundowns, o que para mim é o time que faz páreo com o Fluminense ali, né? Digamos que a longo prazo, se esse grupo fosse pontos corridos, acredito que o Borussia conseguia, né, terminar, né, numa melhor colocação, mas com Fluminense e Mamelodi competindo. Dito isso, nas prateleiras eu boto o Fluminense e Mamelodi bem juntos, assim, né? Faz um excelente trabalho na África, no continente africano. Vamos ver como é que vai sair, né? Esse Fluminense agora contra o Slan, que ainda vai estrear, Ulsan, na verdade, né? Troquei as letras. Ulsan, que vai estrear ainda hoje contra o Mamelodi Sundowns, é o próximo jogo do Fluminense, enquanto o Borussia vai jogar contra o Mamelodi Sundowns, o que pode ser um ponto positivo, né? O Fluminense vencendo, o Mamelodi fazendo um jogo difícil contra o Borussia. Vamos ver como é que fica a situação desse grupo. Tamo junto, valeu. Devo fazer um apanhado geral dessa primeira rodada quando a primeira rodada acabar, né? Tô fazendo mais os pós-jogos aqui dos clubes brasileiros. Se gostou, deixa o like, comenta, compartilha com teu amigo, tua amiga. Recanto dos Esportes, Carlos Tavares aqui. Fui, valeu, tamo junto.